Olá, alunos! Hoje nós vamos ver alguns exercícios da seção 4, da unidade 4 do livro de vocês. Para isso, eu disponibilizei lá no portal, né, no AVA, esse formulário com as derivadas e as integrais. Então, para você resolver os exercícios de vocês usem esse formulário, tá bem? Atrás, aqui a gente tem as identidades trigonométricas, que também vai ajudar muito vocês na resolução de algumas integrais. Então, tenham sempre ele em mão, vocês vão poder utilizar esse formulário na prova, tá bem? Para que vocês possam resolver tantas atividades como as listas, como as provas que vocês terão que fazer, ok? Então, a unidade 4, ela começa relembrando a unidade 2, do livro de vocês, que é a integração, o método de integração por substituição. Então, só para nós lembrarmos, vou fazer alguns poucos exercícios aqui, né, para vocês lembrarem. Então, a seção 1, certo, do livro, que é métodos de integração, método da substituição, né, um dos métodos de integração. Tá? E esse método, o que consiste esse método? Dado uma integral, você sempre tem que tentar deixar ela na forma, né, que você tenha, por exemplo, seno du, para você poder aplicar a fórmula da integralzinha que você tem, né? Essas aqui são as integrais que a gente chama de imediatas, pelo menos até aqui, né, até a fórmula 17, e aqui a gente já usa o arco tangente, também é imediata, mas aqui tem algumas que são resoluções pelo método da substituição que a gente vai ver depois, tá bem? Então sempre tenha em mão, e o método da substituição, voltando, né, refalando, sempre você tem que deixar a sua integral de uma dessas formas para que você possa utilizar o formulário e ter uma integral imediata. Bom, então, por exemplo, se você tiver que integrar x ao quadrado dividido por 3x ao cubo mais 4dx. Se você tivesse essa integral para resolver, a sua primeira tentativa é tentar fazer o denominador como u. Certo? Então, se eu faço u como 3x ao cubo mais 4, quem vai ser a derivada dessa função em relação a x? Vai ser 6x ao quadrado, certo? E a derivada do 4 é 0. Você pode escrever isso na forma de diferencial, ok? Então, você tem du é 6x ao quadrado dx. Então, você olha aqui eu tenho x ao quadrado dx. Então, eu isolo x ao quadrado dx aqui nessa equação. Então, eu vou ter du sobre 6 é x ao quadrado dx. Fazendo isso, eu posso voltar lá na minha integral e substituir aqui. Tá? No lugar de x ao quadrado dx, eu vou substituir du sobre 6. E no lugar de 3x ao cubo mais 4, eu vou substituir u. Então, isso eu posso reescrever como 1/6 da integral de du sobre u. Então, eu venho aqui no formulário, olho onde eu tenho a integral de du sobre u. O que está dizendo para a gente? Que a integral de du sobre u é o ln de u mais c. Então, aqui você vai escrever 1/6 do ln de u mais c, tá certo? Para acabar essa integral, basta você substituir no lugar do u o valor dele. 3x ao cubo mais 4 mais c. Ok? Então, o método da substituição é esse. Vamos fazer mais um exemplinho aqui. Integral da secante ao quadrado de 4x mais 3, por exemplo, dx, certo? Então, para resolver essa integral, você olha aqui, eu tenho a integral da secante ao quadrado, tenho a integral da secante ao quadrado de u du é a tangente de u. Então, eu vou tentar fazer o argumento da secante ao quadrado como u. Se eu conseguir ter o du ali, ok, posso integrar por essa forma. Então, u aqui é 4x mais 3.
A derivada de u em relação a x vai ser o quê? Derivada de 4x, 4, derivada de 3, 0. Então, você escreve que du é 4dx, a forma da diferencial, tá bem? Observando aqui eu só tenho dx, então eu isolo o dx aqui. Du sobre 4 é dx. Indo lá, voltando lá na integral, eu posso escrever o quê? Integral da secante ao quadrado, 4x mais 3 é o quê? U. Então, eu escrevo aqui U. E quem é dx? Dx é du sobre 4. Ok? Então, essa integral fica 1/4 da integral da secante ao quadrado du. Veio aqui no formulário, fórmula número 10, integral da secante ao quadrado du é a tangente de u. Então, isso fica 1/4 da tangente de u mais c. Voltando para a variável x, quem é u? 4x mais 3, mais c. Então, o método da substituição é esse, tá bem? Você encontra um u, procura ele, verifica se ele é compatível. Se ele for compatível, você pode usar esse método. Se não for, se ficar a variável sobrando, alguma coisa na sua integral, quando você completa o du, é porque você não pode usar esse método para resolver essa integral. Tá bem? Para economizar meu espaço, eu vou resolver mais um aqui, só para a gente estar relembrando, né? Que a gente já resolveu alguns exercícios desses na unidade 2. Então, se eu tiver, por exemplo, deixa eu pensar, x ao cubo sobre raiz de 4 menos 5x à quarta dx, certo? Se eu tiver que resolver essa integral. Bom, para nós resolvermos essa integral, eu vou reescrever ela como 4 menos 5x elevado à quarta elevado a menos meio vezes x ao cubo dx, tá bem? Bom, existe uma fórmula no formulário que fala que a integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, eu vou tentar aplicá-la aqui. Então, para eu aplicá-la aqui, o que está dentro do parênteses, eu vou chamar de u, tá bem? Então, aqui vai ficar 4 menos 5x à quarta, certo? Quem é a derivada disso em relação a x? Derivada do 4 é 0, derivada de menos 5x à quarta é quanto? Menos 20x ao cubo, tá certo? Olha aqui, o que eu tenho aqui? X ao cubo dx, então eu reescrevo isso na forma de diferencial, certo? E isolo x ao cubo dx, então aqui vai ficar du sobre menos 20 igual a x ao cubo dx, certo? Substituo lá, então aquela integral, vou chamar essa integral de i aqui, essa integral vou poder reescrever como 4 menos 5x à quarta é u, então isso aqui fica u elevado a menos meio, e x ao cubo dx é quem? Du sobre menos 20, certo? Então eu posso escrever isso como menos meio da integral de u elevado a menos meio du, tá bem? Bom, agora eu posso olhar a fórmula número 4 no formulário que diz o quê? Que a integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Para n diferente de menos 1, aqui o n é menos meio. Se n for menos 1, é nosso primeiro exemplo. Quando n é menos 1, du sobre u, a integral disso é ln de u, tá bem? É essa a diferença. O menos 1 não está aqui, porque quando eu substituo menos 1 nessa fórmula, eu tenho um número sobre zero, e isso não está definido nos números reais, tá certo? Então, aqui, aplicando a formulazinha, vai ficar u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, mais c. Então, isso é menos meio de u elevado a meio dividido por meio mais c, tá certo? Então, isso é menos meio de 2 dividido por 1, essa fração invertida, da raiz de u mais c. Ou seja, isso é menos a raiz de u. Quem é u? Aí, eu olho lá. 4 menos 5x à quarta mais c. Bom, gente,
Com isso, nós resolvemos alguns exercícios a mais, né, do método da substituição, que é a seção 1 da unidade 4 de vocês. Agora, bons estudos, vocês têm exercícios, né, para resolver na página... Deixa eu olhar aqui qual é a página da apostila de vocês, do livro didático, né, que tem esses exercícios para vocês. Então, por favor, resolvam para depois fazer as atividades. Tá bem? É bem importante você resolver os exercícios. Está na página 170, o primeiro exercício, né, das atividades de autoavaliação de vocês é o método da substituição. Então, resolvam esses exercícios. Até mais.